Olá, nesta aula falarei sobre tags semânticas. E para problematizar a necessidade das tags semânticas, eu vou gerar aqui um questionamento. O que aconteceria se você tivesse uma página razoavelmente extensa e com muitas seções? Como que você organizaria essa página? A primeira resposta que pode vir à mente é utilizar as divs, que são aqueles containers onde você pode colocar elementos HTML dentro deles para poder meio que dividir as seções da sua página. O grande problema quando você utiliza muitas divs dentro da sua página web é que isso acaba gerando uma certa sobrecarga cognitiva para o desenvolvedor, aonde vocês podem ver aqui, olha, uma página com diversas divs, uma div para separar a parte de navegação, uma outra aqui que eu acho que é para notícias, outra para uma região de anúncios, outra para rodapé, outra para menu e assim por diante. Observe que quando você olha um código desse com muitas divs, para você, desenvolvedor, já é difícil entender. Agora imagina para o navegador ou para leitores de tela e até mesmo os motores de busca de indexação de páginas. Como que eles conseguem interpretar semanticamente a sua página? Qual que é o significado daquela região do seu código, da sua página? O que ela significa? Se você somente colocar div, esses elementos, tanto o navegador, quanto o motor de busca, quanto os leitores de tela, eles não vão conseguir identificar o que significa aquilo. Nós, ainda humanos, ao batermos o olho ali num determinado código, conseguimos ainda inferir o que está dentro da página. Mas esses outros elementos, que são elementos computacionais, né, sistemas computacionais, geralmente eles não conseguem fazer essa interpretação. Então, utilizar somente divs nessas páginas não é uma boa prática. Tanto que, quando a gente imagina uma página HTML com algumas divisões, como um cabeçalho, um menuzinho aqui no cabeçalho, um menu lateral, uma região onde tem uma notícia, uma imagem e um rodapé, você imagina em separar com divs. Não está errado, né, você criar essas divisões. O problema é que quando você só utiliza a tag div para organizar essa estrutura, você acaba tornando difícil tornando difícil a interpretação da sua página por esses três elementos aqui, né, pelo navegador, motor de busca e leitores de tela. Então, lá na época do HTML, antes da versão 5 do HTML, a versão 4, 3 e assim por diante para trás, só existia div. E começou-se a notar que esses elementos computacionais, como os navegadores, leitores de tela e motores de busca, tinham essa dificuldade de interpretar. Por isso, na versão do HTML5 foram adicionadas algumas HTMLs container, algumas tags container que têm a mesma função de uma div, que permite aglutinar, agrupar determinados elementos HTML, porém essas tags elas possuem nomes mais sugestivos e diferenciados para que esses sistemas computacionais que fazem a leitura dessas tags possam fazer a distinção do significado daquele conteúdo que está na página. Por isso, quando nós falamos no termo tag semântica, são essas tags que dão significado ao seu conteúdo da sua página HTML, né? E, consequentemente, quando você utiliza essas tags semânticas, você facilita a interpretação do seu código por esses sistemas computacionais. E vamos dar uma olhadinha aqui quais tags semânticas o HTML5 oferece. Existem tags como header de cabeçalho, section para falar que o conteúdo dentro dessa tag vai estar relacionado às seções da página, uma outra tag para artigo, navegação, menu lateral ou elementos laterais da página, elementos da região central da página, rodapé, detalhes de algum elemento, resumo ou sumário do que se contém dentro daquela página, um código. Esse código é principalmente para quando você quer colocar um código fonte para que o navegador
aliás, para que o leitor de tela e até mesmo o navegador consiga interpretar de uma maneira diferenciada. Elementos de endereço, vamos supor que é uma página de uma empresa, né? Então você vai lá e coloca o endereço, os dados relacionados ao endereço da empresa dentro dessa tag. Tem essa DFN, que é a abreviatura de definition. Se você tiver algum termo ali em que é necessário defini-lo, é interessante também para que o leitor de tela dê uma ênfase diferenciada no momento que ele encontrar essa tag, né? Então, na hora que ele for ler, ele fala assim, bom, aqui temos uma definição, e aí ele começa a ler a definição. Outra tag de abreviação e inúmeras outras tags que podem dar significado semântico para a sua página, né? Então, observem que embora existam diversas tags, aqui eu coloquei as principais, tá? E se nós olharmos para aquela página que eu havia organizado somente com divs, e se nós utilizarmos até as tags semânticas, ficaria algo semelhante a isso aqui, aquela página anterior. Ó. Do lado esquerdo a página anterior e do lado direito utilizando tags semânticas, onde utilizei um header aqui para delimitar uma região de cabeçalho. Dentro dessa região de cabeçalho eu tenho um menu de navegação, né, que são os links de navegação. Aqui do lado esquerdo eu posso falar, ó, aqui vai constar os elementos laterais da página com a tag aside. Se for uma página de notícias, eu posso falar aqui na região da notícia, eu delimito a notícia com a tag article, a tag figure e a footer. Né? Então, a footer para o rodapé. Então, se vocês olharem, observem que por meio da leitura das tags fica muito mais fácil você, mesmo desenvolvedor, interpretar o que tem numa página, né, naquele código HTML, e é muito melhor para esses outros sistemas computacionais como leitores de tela, os motores de indexação e também o navegador conseguir distinguir esses elementos HTML de uma maneira mais clara, né? Então, essas tags semânticas é altamente recomendado que vocês as utilizem, tá? Para facilitar aí, na verdade, para melhorar a qualidade de interpretação da sua página. É uma pergunta que pode ter, mas se eu utilizar a tag header, qual é a diferença da tag header para div visualmente? Não há diferença nenhuma. Ambas vão poder conter elementos HTML dentro delas, porém, o que vai diferenciar é no momento de significado, no momento em que alguém for ler seu código, no momento em que um navegador for interpretar seu código. Você pode criar uma regra falando que os elementos header, né, têm um determinado estilo CSS. Os elementos nav têm outro determinado estilo. Ou seja, fica muito mais fácil para você conseguir fazer menção a esses elementos, né, no momento de uma estilização, por exemplo, bem como na hora de fazer a leitura do código. E nas próximas aulas eu vou estar explicando ou codificando um exemplo de uma página HTML utilizando essas tags semânticas, beleza? Nos vemos lá!